Olá, turma! Na aula de hoje vamos falar sobre sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos de 3 dimensões, ou seja, possuem largura, comprimento e altura, e são classificados como poliedros e corpos redondos. Bom, os poliedros são as figuras geométricas que possuem somente partes retas. Exemplo aqui, ó, o paralelepípedo. Ele só tem partes retas, tá vendo? Todos os lados dele são retos. E os poliedros são as figuras geométricas, né, que possuem partes arredondadas. Exemplo aqui, ó, o cilindro. Ele tem uma parte reta, mas tem também a parte arredondada. Então, por isso são chamados, classificados como os corpos redondos. Ó, o cone também, ó. Tem a parte reta e tem a parte redonda. Então, também chamado de corpos redondos. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de figuras geométricas. Então nós temos cilindro, cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, porque é uma pirâmide que tem a base, que a base sempre é a parte de baixo aqui, né? Tem a base 6 lados, que é um hexágono. Tem uma pirâmide triangular, porque essa base da pirâmide é um triângulo, 3 lados. Tem uma esfera, tem um paralelepípedo, tem uma pirâmide quadrangular também, porque ó, a base tem o formato de um quadrado e tem o prisma triangular. Esses são alguns exemplos, né, de sólidos geométricos, tá? Tem outros também que vocês vão estudar mais adiante. Bom, os sólidos geométricos, eles possuem 3 elementos fundamentais, que são chamados de faces, arestas e vértices. Então, um exemplo aqui, ó, tem esse cubo aqui, né, que é um exemplo de sólido geométrico. Essa parte amarela são chamadas de faces, né? Que são essas laterais aqui, ó. Aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra face, lá também tem, embaixo tem outra face. Então, são chamadas de faces. As arestas são essas linhas, né? Essas linhas laterais aqui, ó, são chamadas de arestas, né? Essas são as arestas. E os vértices é a união dessas arestas, ou seja, são esses pontinhos formados aqui, né? Ó, quando a gente junta duas arestas, ó, eu tenho a união delas aqui, que é chamada de vértices, tá? Então, nessa figura, amarelo é as faces, as linhas vermelhas são as arestas e as bolinhas estão mostrando aqui, ó, que são os vértices das figuras. Então, eu tenho um vértice aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E a quantidade de face, vértices e arestas vai diferenciar de acordo com a figura. Por exemplo, aqui, ó, o cubo, é o que a gente está estudando. Eu tenho uma quantidade de faces, vértices e arestas. Mas se eu olhar um prisma triangular, eu já vou ter outra quantidade de faces, vértices e arestas, né? E agora vamos aqui, ó. A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e ao polígono da sua base. Então, para a gente saber classificar os sólidos, né, para identificar se é prisma triangular, pirâmide quadrangular, triangular, vai ser de acordo com a base do polígono. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, tem aqui, ó, os corpos redondos. Dentre os corpos redondos, os sólidos são aqueles, como eu falei com vocês, são os sólidos que possuem curvas, né? Então, tem aqui os mais comuns, os principais são esfera, cilindro e cone, né? Esfera, que é a bolinha, o cone, ó, que lembra uma casquinha de sorvete, e o cilindro, tá? Então, aqui tem um exercício para vocês colocarem, identificando quem é corpo redondo e quem é poliedro. Quando for P, coloca para poliedros. E o CR coloca nas figuras que forem corpos redondos, tá? E aqui tem algumas questõezinhas para fazer sobre esse tema, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver sobre polígonos.